Graça e paz. Nesse nosso segundo vídeo, eu quero continuar pensando com você a respeito do movimento da pré-reforma. Nós vimos que John Wycliffe, professor de Oxford, padre, havia sido julgado após a morte, excomungado, teve seus restos mortais queimados, mas há algo importante sobre Wycliffe. Wycliffe começou a tradução da Bíblia para a língua inglesa. Ele conclui a tradução do Novo Testamento para a língua inglesa. E algo ainda mais importante foi o fato de que Wycliffe, como professor da Universidade de Oxford, Wycliffe influenciou muitos outros pensadores. Um deles, Jerônimo, leva as ideias de Wycliffe para a Boêmia, hoje República Tcheca. E na Boêmia, as ideias de Wycliffe encontram coro nas ideias de um outro padre chamado Jan Hus. Hus defendia o sacerdócio universal dos crentes, defendia a ideia de que o homem não precisa de intermediários para chegar a Deus. Qualquer um que cresce de fato em Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, poderia se dirigir a Deus e teria suas orações ouvidas e atendidas diante da soberania e da graça de Deus. Hus se tornou então um pregador muito importante na Boêmia, mas pouco depois foi julgado pela Inquisição e foi queimado em uma fogueira. Hus, no momento da sua morte, profetizou dizendo que naquele dia eles estavam queimando um ganso. Hus é ganso na língua boêmia. Então, Hus disse: hoje vocês queimam um ganso, mas em 100 anos nascerá um cisne, se levantará um cisne, e vocês não conseguirão queimá-lo. 100 anos depois, Lutero estava fixando as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, marcando então a Reforma Protestante. Hus profetizou a respeito de Lutero. E quando foi chamado a se arrepender, isso acontecia com todos os condenados à fogueira, Hus disse para o executor: eu quero agora selar com o meu sangue o que com a minha boca eu declarei. Jesus receba o meu espírito no seu reino eterno. E morreu cantando um hino, cantando um salmo. Mas além de Hus, na Itália, um outro padre, um pensador também se tornou muito importante. Um homem que normalmente o seu nome é traduzido como Jerônimo, o primeiro nome, Jerônimo Savonarola. Girolamo Savonarola era o seu nome. Esse homem era da cidade de Florença, na Itália. Muito rico, filho de pais muito ricos, e após uma desilusão, procurou a igreja, procurou o convento e se ofereceu para fazer os trabalhos mais vis e mais sujos do convento. Foi aceito, entrou, se tornou um padre e se tornou um grande pregador. O grande diferencial na vida de Savonarola, sem nenhuma dúvida, foi a oração. Os seus biógrafos são unânimes em afirmar que Savonarola passava no mínimo 6 horas diárias ajoelhado no altar, orando, buscando a presença de Deus. Quando saía dali e ia pregar, os seus sermões eram cheios de um fogo divino que transformava as pessoas. A cidade passou por uma transformação profunda. As pessoas começaram a abandonar os vícios, começaram a vir para a igreja para ouvir o jovem Savonarola pregar. Muitas pessoas diziam que o rosto dele brilhava enquanto ele estava pregando a palavra de Deus. Savonarola também propôs um afastamento da igreja, daquilo que era considerado como riqueza mundana, riqueza temporal, e a volta da igreja aos princípios da fé cristã. Mas, infelizmente, Savonarola não só não conseguiu isso, como foi também julgado pela Inquisição e queimado. Savonarola profetizou a morte do Papa e a morte do rei. E as duas mortes aconteceram. Deus usava esse jovem pregador com poder, com uma autoridade
naquela época incomparáveis. E aqui é importante, antes de nós continuarmos, é importante lembrarmos e pensarmos aqui algumas coisas. A soberania de Deus, ela anda sempre paralela à responsabilidade e à vontade humana. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, e Deus não abriu mão do seu trono, e Jesus não abriu mão da igreja. Então, durante todos esses séculos em que a igreja viveu literalmente em trevas, servindo a outro senhor, servindo a Mamon e não servindo a Deus, Jesus ainda teve os seus fiéis dentro da igreja. Eu citei aqui para vocês 3 nomes, né, que estão na pré-reforma e 2 outros um pouco mais antigos, mas nós poderíamos enumerar aqui dezenas de pessoas que foram incomodadas, que foram levantadas por Deus para buscarem uma nova prática de fé dentro da igreja. Pessoas com uma influência um pouco menor, pessoas que não eram da nobreza, pessoas que não tinham uma influência econômica naquela época, né, uma influência financeira, mas que foram usadas por Deus naquela época. Professores como Giordano Bruno, né, e cientistas como o próprio Nicolau Copérnico, como Galileu. Não é? Galileu não se levanta, apesar de muitos professores de história gostarem de afirmarem isso, Galileu não se levantou contra o que a igreja dizia. Galileu se levantou contra a ideia aristotélica. Galileu se levanta contra um modelo aristotélico e não contra a igreja. Não há nos experimentos de Galileu e nas conclusões, ou no seu livro, né, da Revolução dos Corpos Celestes, nenhuma alusão a nenhum dogma. O que Galileu fez com as suas experiências foi mostrar que as ideias aristotélicas, as ideias ptolomaicas estavam erradas, que elas não podiam ser interpretadas a partir da experimentação, que as experiências demonstravam que aquelas ideias estavam erradas e que o fato da igreja ter assumido aquelas ideias trazia sim para a igreja um pouco de culpa nesse aspecto, mas Galileu não discute teologia, Galileu não era teólogo, ele não discute teologia com a igreja. Foi julgado também pela Inquisição, não foi queimado porque tinha um tio que era de grande influência no clero, mas Galileu não se levantou contra a igreja, mas sim contra um modelo científico imposto pela igreja. É importante a gente pensar isso. Né? Copérnico, a mesma coisa. E dentro nesse ambiente que novas mentes começam a ser formadas. É dentro desse ambiente que Deus vai olhar para aqueles que são seus servos fiéis e vai trazer ao coração desses homens, vários deles, como eu disse, nós falamos muito de Lutero, mas nós precisamos pensar em Zwinglio, nós precisamos pensar em Calvino, em Guilherme Farel, nós não podemos falar somente de Lutero, né? Nós precisamos pensar, inclusive, nas freiras que abandonaram o convento e se juntaram à igreja luterana. Então, não foi uma pessoa. Deus sempre teve os seus fiéis, como está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, Deus sempre teve os seus remanescentes na terra. Se você acha que a reforma protestante não teve influência na sua vida ou não tem influência na sua vida, você está muito enganado. Eu quero te dizer que foi a reforma protestante quem trouxe a escola. Foi a reforma protestante que trouxe o modelo de escola que nós temos hoje. Foi por causa da reforma protestante que as universidades começaram a ter mais autonomia no seu pensamento. Foi por causa da reforma protestante, por causa de nações de berço protestante, como os Estados Unidos, por exemplo, que nós começamos a entender o conceito de laicidade do Estado. Numa pincelada rápida, todas essas coisas são heranças da reforma. Todas elas são heranças da reforma. Antes, todo o pensamento científico estava vinculado à igreja. Toda publicação literária estava vinculada à igreja. Toda publicação artística estava vinculada à igreja. Foi a reforma protestante quem quebrou
com essa hegemonia, né, e com essa capacidade, né, que a igreja tinha de exigir o selo, o imprimatur, né, o seu selo, para que alguma obra fosse publicada. Então, se hoje alguém pode escrever um livro e publicar esse livro sem passar esse livro antes por uma censura prévia, se hoje alguém pode pintar um quadro e colocar esse quadro em exposição ou vender esse quadro, se hoje alguém pode fazer uma peça de teatro e colocar essa peça em exibição, tudo isso só aconteceu porque um dia nós tivemos alguém que se levantou e que declarou, pagando o preço da sua vida, que a igreja não foi chamada para interferir nessas coisas e a igreja não tinha o poder de impedir que as pessoas produzissem arte, que as pessoas produzissem cultura. Então é importante nós tomarmos cuidado, porque às vezes eu vejo, como diria Schaeffer, né? Eu vejo que nós parece que estamos retrocedendo para o século XV. Estamos esquecendo disso, estamos querendo colocar uma censura. A igreja não existe para colocar censura, a igreja existe para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para retirar as pessoas do inferno, para impedir que o mal avance sobre o mundo e para preparar essas pessoas para a vinda do Senhor Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Nós não fomos chamados para poderes temporais, nós não fomos chamados para termos um político A ou B crente no poder, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para falar do Evangelho de Jesus. E não, antes que alguém pense isso e alguém comente aqui a respeito disso, eu não sou negacionista da ciência, eu não sou alguém que entende que nós temos que cruzar os braços e ficarmos sentados aguardando tudo que vai acontecer. Não. O que eu estou te dizendo é que o púlpito não é o lugar para a exposição de ideias políticas. O púlpito não é o lugar para censurarmos o pensamento. O púlpito é o lugar para a pregação da palavra de Deus. Pense a respeito disso. No nosso próximo vídeo, nós falaremos então dos motivos que levaram Lutero a fixar aquelas 95 teses na catedral, na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha. Deus te abençoe.